Assista agora Contemporânea. Um oferecimento. Morarte, móveis e decorações. SCA, mobiliário contemporâneo. Foneplan, detalhes que tornam a vida ainda melhor. Bela Casa, para você se sentir simplesmente único. O Contemporânea de hoje traz até você um jeito diferente de olhar para a arquitetura e a decoração. Vamos entrar em uma fábrica de piso cimentício e mostrar para você como são feitos alguns pisos que enfeitam nossas casas e calçadas. Também vamos conhecer o processo de produção de algumas peças de design em fibra de vidro. E ainda no quadro Na Paisagem, algumas dicas sobre as melhores escolhas na hora de decidir quais plantas ficam dentro ou fora de casa. Tudo isso e muito mais você confere agora. Vocês sabiam que alguns pisos podem ser feitos um a um e coloridos manualmente? Os empresários César e Cláudia Nadai nos explicam os processos de fabricação desses pisos, os ladrilhos hidráulicos. Isso você vai ver agora. Oi, Cláudia. Oi, tudo bom, Zi? Tudo bom, César? Tudo jóia, Zi. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, acho que é a Cláudia que vai começar a falar pra gente, sobre a Cimartex e os pisos cimentícios que vocês fazem aqui. A Cimartex é uma empresa que surgiu em 1988, né, com a fabricação de ladrilho hidráulico. Né. Hoje, assim, o nosso ramo principal de fabricação é o cimentício, né, são pisos à base de cimento, só que hoje a gente tem uma linha bem completa, não só o ladrilho hidráulico, como outros tipos de fabricação de placas cimentícias. Começamos com o ladrilho hidráulico puro, que é a fabricação artesanal, tradicional, e estendemos a linha para outros tipos. Cláudia, fale um pouquinho agora sobre a história do ladrilho hidráulico. Bom, o ladrilho hidráulico ele surgiu no século IV depois de Cristo, enquanto a civilização ainda era dominada pelo Império Bizantino. Depois disso ele acabou se popularizando e entrando mais para as áreas residenciais, né? No Brasil ele foi introduzido no século XIX através dos italianos e ele veio aqui na capital, né, paulistana, né, que seria São Paulo. Os italianos trouxeram ele, ofereceram uma opção mais em conta, que até então ele era importado. Né? Aí começou a fabricação aqui Aí no começou Brasil. a fabricação aqui no Brasil. E ela, até hoje, ela ainda continua na madeira tradicional, que é feito manual, um a um, peça por peça. Então o ladrilho hidráulico ele tem uma história, ele é uma forma de expressão cultural, ele tem todo um, né, ele carrega em si toda uma identidade. E hoje usa-se muito nas Usa-se casas, muito, né? gosta-se muito, então eu diria que é uma moda que nunca saiu. Tá, eu queria então falar com o César para ele mostrar pra gente exatamente como que é a produção do ladrilho hidráulico e depois quais os outros tipos que vocês trabalham. Olha, o ladrilho hidráulico, na verdade os produtos que nós fabricamos, eles são divididos em linhas de produção. Tá? Então nós contamos com 3 linhas de produção, são tipos de produções diferenciadas, tá? Cada uma é feita de uma forma. O processo inteiro ele se inicia na matéria-prima, onde se é descarregada a matéria-prima, que seria a matéria-prima básica, areia, pedra, pó de pedra, enfim, demais materiais agregados que a gente chama, né? Isso para todos os pisos? Para todos os pisos. É. São de 4, 5 a 6 tipos de material que a gente utiliza, tá? Básico. E depois vem os demais, pigmento, cimento branco, cimento comum, né? Esses materiais, eles são misturados em betoneiras, em misturadores, né? Onde se faz a composição do material mesmo. A camada rica, que no caso é a que fica mais superficial, ela é feita separada do fundo do piso. Então nós temos 2 tipos de camada. Tem a superficial e a camada do fundo. Tá? Nessa camada de cima é onde se é utilizado o pigmento. Se põe a coloração. Essa camada rica que é a que fica aparente para o consumidor. Feito o material, misturado o material, ele é levado à prensagem. Finalizado o processo de compactação, o ladrilho passa ao dia seguinte ao processo de hidratação, onde ele é imergido num tanque de água e irá saturá-lo de água. Por que isso? O ladrilho hidráulico, por ser de cimento, e o cimento precisa de água para reagir.
tá? Para ele reagir, endurecer e se fixar com as demais partículas do piso. Então, feito essa imersão no tanque, ele fica em outro ambiente, esperando 7 dias para dar cura. Dada a cura, ele continua dando a cura, mas esses 7 dias já é o suficiente para poder embalá-lo e enviá-lo para o cliente. Então, feito isso, ele é embalado, codificado e transportado para o estoque, onde ele aguarda a liberação para ser transportado ao cliente. Então é feito 1 a 1 artesanalmente, né? É feito 1 a 1, exatamente. Atualmente ele é feito 1 a 1, tá? De formas diferentes. O drenante é um piso também cimentício? Isso. Todos os pisos nossos são cimentícios. O drenante, ele é bem legal. Por quê? O drenante, ele é um piso permeável. Ele tem 92% de permeabilidade da água. Por que isso é legal? Você imagina se, por exemplo, em São Paulo, se colocar um piso desse nas calçadas e fizer a camada de baixo aqui drenante, você não vai ter problema de enchente. Por quê? Ele vai captar toda a água e vai jogar para dentro do solo. Por isso ele funciona como se fosse um filtro. Então ele segura a sujeira sólida e passa a sujeira líquida, no caso a água suja, enfim. E o solo faz a parte dele, que é captar e limpar essa água até o lençol freático. Então, obrigada por vocês estarem aqui comigo e explicado todo esse trabalho do piso cimentício, dessa fabricação. Eu acho que foi uma aula para todo mundo, viu? Bom, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigado. No próximo bloco, o designer Guilherme Guerreiro nos apresenta a sua produção de design em fibra de vidro. É incrível, não saia daí! Bela Casa, um espaço inovador que reúne elegância e bom gosto em projetos exclusivos. Uma verdadeira boutique de revestimentos, que vai do clássico ao moderno, permitindo uma arquitetura personalizada com o seu estilo. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. Em Sorocaba, na Avenida Antônio Carlos Comitre 396. Luz, requinte, projetos. Iluminando com sofisticação. Você é nossa melhor vitrine, porque você é único. Espaço JJ Luz. Inspire-se. O designer Guilherme Guerreiro abre as portas do seu ateliê e nos mostra belíssimas peças. Vamos ver isso de perto? Oi Gui, tudo bom? Oi Zi, tudo bem e você? Também. Você é gestor ambiental e designer, né? Sou formado em gestão ambiental, fiz a faculdade de design, mas eu não cheguei a me formar para tocar a minha fábrica. E você começou a fabricar essas peças de fibra como? Na verdade eu tava desenvolvendo uma linha de móveis em madeira, aço, tapeçaria, e um amigo meu, o Fabinho, ele me ligou e falou: por que você não faz umas peças em fibra de vidro? Eu falei: vem em casa agora. Aí a gente começou a desenvolver, trabalhar junto na casa dele.
Aí a gente começou, mostramos umas peças para umas empresas grandes e conseguimos fechar negócio, viemos para cá, montamos o galpão e vem crescendo a cada dia, né? Gui, vamos falar um pouquinho pro pessoal que está em casa? Como que é o processo da fabricação dessas peças de fibra de vidro? A partir do molde, tem a aplicação do gel coat, que é a parte da peça onde vai ficar visível. Se coloca a manta, a fibra de vidro propriamente, pode ser a manta, pode ser o roving, fio de roving picado, pode ser o tecido que a gente pega do resto das pás de energia eólica. Aí você vai molhando com a resina. A resina ela cura e fica totalmente dura. Demora essa secagem? Tudo depende do tempo, da catalisação, da umidade, da temperatura, tem vários fatores. Aí, por exemplo, se está mais quente, a gente catalisa um pouco menos. Se está mais frio, a gente catalisa um pouco mais. Aí tem esse controle. Para sempre não tirar a propriedade, não tirar a resistência da resina e da fibra de vidro. Aí depois que foi as camadas necessárias, cada peça tem camada que necessita, né? Se exige mais esforço, vai mais camada, se exige menos, vai menos. Aí tá lá. Foi aplicado o gel coat, foi aplicado a fibra de vidro com a resina. Aí faz o fechamento desse molde, como se fosse um ovo de Páscoa, a fabricação de um ovo de Páscoa. Você faz coloca o chocolate de um lado, o chocolate do outro, fecha, emenda. Depois da cura da emenda, a gente tem o destaca a peça e ela sai toda cheia de rebarba, as peças que tem emenda. Então vai para o setor de acabamento, de rebarbação e acabamento, onde eles tiram a rebarba e preparam para pintura. Tudo quanto é risquinho, marca de lixa, furinho, tudo que pode prejudicar no visual, eles tiram tudo. É um trabalho bem manual, bem minucioso, com bastante iluminação. Com bastante cuidado. Com bastante cuidado. E vocês aplicam um material aí para dar um fundo. Aí tá lixado, a gente vai para o setor de pintura e aplica o fundo, para ver se ainda tem algum defeitinho. Se tem algum furinho, algum fiozinho de cabelo que a gente chama, volta, eles passam uma massinha, dá uma lixadinha fina e volta para a pintura. Tá perfeito, a gente pinta, conforme o cliente quer. Pode ser laqueado, pintura automotiva. Então esse trabalho é super cuidadoso, né, e bem personalizado, né? Bastante. A gente tem os nossos modelos e o acabamento pode ser fosco, com alto brilho, como quiser. Tem algumas peças que vão até couro por cima, a fibra de vidro é só a estrutura, outras que vão tapeçaria com a estrutura de fibra de vidro, que ela é super, a relação de resistência e peso é uma relação muito boa, entendeu? Por isso que a gente optou pela fibra de vidro. Você pode deixar ela no tempo, na piscina, pode tomar chuva, lavar, não tem problema nenhum. É um material super versátil, tu pode fazer muita curva, pode ter muitos desenhos orgânicos que o processo na madeira, no aço não permite, não é viável se você pegar uma peça totalmente orgânica e for produzir em madeira. E aí você como designer pode viajar. Aí eu posso viajar à vontade. E fazer peças que ninguém conseguiria fazer em outro material. Em outro material fica muito difícil, fica inviável, vai custar uma fortuna, vai ficar um peso absurdo e vai ficar inviável, né? Então parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá lindo, adorei, viu? Obrigado também. Você não pode perder as dicas da paisagista Patrícia Rodrigues sobre como usar as plantas dentro e fora de casa, no próximo bloco. A SCA é a marca de mobiliário contemporâneo de alto padrão que vai trazer sofisticação e elegância ao seu ambiente, seja ele residencial ou corporativo. Isso porque a SCA investe em tecnologia e inovação para garantir exclusividade em cada produto e em cada detalhe. Venha experimentar diferentes sensações, conhecendo de perto a revenda SCA e viva a mudança. SCA, mobiliário contemporâneo. A Funiplan é referência em projetos de automação,
áudio e vídeo residencial e corporativo, reconhecida pelos principais profissionais de arquitetura, idealizadora das telas Double Screen. A empresa adequa a tecnologia, agregando beleza e sofisticação aos ambientes, com projetos personalizados que vão do básico ao mais sofisticado. Foneplan, detalhes que tornam a vida ainda melhor. Oi, Patrícia. Tudo jóia? Tudo e você? Tudo bem. Me explica a diferença. Quais as plantas, na verdade, que vão bem na sombra e quais as plantas que vão bem no sol? Bom, aqui a gente vê a maioria aqui, a grande variedade é de plantas para sol. Mas elas precisam de luz, muita luz com certeza, Isso, né? ela pode ficar num ambiente interno, mas que tenha bastante claridade, né? Não pode ser um ambiente escuro. E quais são elas? O que você tem mais procura? Quais as pessoas gostam mais? Normalmente uma planta que é bem utilizada é a ráfia, tá? Que é um tipo de uma palmeira que se adapta bem ao ambiente interno. Temos também a liquala e uma que está sendo bastante utilizada é a lança de São Jorge, que pode ser utilizada tanto no sol quanto no ambiente interno. E as plantas que vão bem no sol, que você mais está utilizando nos paisagismos? No sol, aqui como eu já falei, né, a gente tem uma variedade grande, a gente usa bastante o fórmio, né, que temos aí 3 tipos de cores, né, tem o fórmio verde, o rubro e também o variegado. Tá? Tem também a clúsia, que é uma planta que vem sendo utilizada agora, que ela tem uma folha verde bem viçosa, parece um tipo assim de uma suculenta, a folha é grossa, então ela dá um verde bem bonito, né, no jardim. E as plantas frutíferas? A gente vê muito hoje a jabuticabeira, né? Isso, hoje muitos clientes pedem, né, para ter até às vezes um mini pomar, vamos dizer assim, e uma das árvores, né, das frutíferas que mais pedem é a jabuticabeira, né? Por ela ser uma árvore bonita, além de dar frutos, ela é bem ornamental. Qual que é o cuidado que tem que ter com uma jabuticabeira? Bom, a jabuticabeira ela tem que ser assim, tem que manter a terra, né, sempre úmida. Então esse seria o maior cuidado dela, manter sempre úmida para ela ficar bonita. E muita luz, muito sol. Sim, a jabuticabeira é de sol, de pleno sol. Obrigada, viu, pelas dicas. Imagina, obrigada a gente quer você sempre aqui, tá? Tá bom, obrigada, sim. Entre em contato com a gente mandando dicas ou sugestões pelo e-mail contato@programacontemporânea.com.br. Espero que vocês tenham gostado de mais um Contemporânea e esse novo olhar sobre a arquitetura e a decoração. Fiquem agora com Ipan TV e Kiko Palhato. E até o próximo programa.
Você assistiu Contemporânea, um oferecimento. Morarte, móveis e decorações. SCA, mobiliário contemporâneo. Foneplan, detalhes que tornam a vida ainda melhor. Bela Casa, para você se sentir simplesmente único.